Bora lá. Como é que é, pessoal? Primeiro episódio, Toalha ao Chão, assinado por mim, João Martinho. Ao meu lado tenho aqui o grande Caribe Cassan. Como é que é, pips? Como é que é? Vamos começar por um assunto que decididamente não dominamos. Vamos falar sobre mulheres. Como assim, mulheres? Epá, para quem não sabe, nós somos um podcast inclusivo, né? Somos um podcast 50% islâmico. Sim. Vamos falar de... Não digas isso. Não digas isso. 50% islâmico vai já dar turn off. Não tem mal nenhum dizer que somos 50% islâmicos. Tu não és islâmico? Pá, é. Então, nós os dois somos 100%, portanto tu, essa parte, metade, 50% é islâmico. Ok. Vamos falar de mulheres. O papel da mulher na minha sociedade ou na minha religião e o papel da mulher na tua religião. Ok, bora falar sobre isso. E pá, tu deves saber perfeitamente o que é que se diz. Há muitas cenas que se dizem sobre as mulheres no Islão, a maneira como as mulheres são tratadas na tua religião. Quando tu vês as cenas que se estão a passar agora com as mulheres, as queixas de violência doméstica, de assédio sexual, como é que tu vês a maneira como as pessoas falam das mulheres no Islão, mas ao mesmo tempo as mulheres da sociedade, as mulheres da nossa sociedade, aqui em Portugal, na América, também a queixarem-se de maus tratos? Vês isso com hipocrisia? Como é que tu vês toda a situação? Sim, tem hipocrisia também, tipo... Porque o problema, acho que todas as sociedades têm esse problema, tipo de agressões verbais, tudo o que for tipo mau, todas as sociedades têm, independentemente da religião. Também acho que é uma cena mais cultural às vezes. Mas estás a falar cultural, estás a falar na tua religião ou... Eu não gosto de ligar esse assunto com a religião, estás a ver? Tipo, Exato. eu acho que é mais um problema cultural do que religioso. Ok. Sei que me faço entender. Mas sim, exato. Quer dizer, sim, estou a perceber, mas falas da cultura aqui em Portugal ou da cultura na religião ou da cultura no geral? A que cultura é que tu te referes? Em termos desse assunto, tipo... Epá, a cultura que eu me refiro é que, tipo, o que eu estava a dizer antes era que todas as culturas têm um bocado esse problema. Exato. É isso que eu queria dizer. Mas o problema é que, tipo, por exemplo, com a minha religião, o que acontece é que o que tu vês nos mídias e etc., eles fazem tipo... Como é que eu vou dizer? Utilizam certas culturas, por exemplo, a cultura árabe, a cultura do Médio Oriente no geral, Sim. como fossem opressoras da mulher, tipo, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes conduzir e não sei o que, não sei o que mais. Mas achas que isso acontece? Por exemplo, na Arábia Saudita, eu acho que ainda é proibido para as mulheres conduzirem. Sim. Ou acho que agora vão tentar mudar uma cena qualquer que vai agora com o príncipe, o tal novo príncipe que quer mudar ali umas cenas. Mas por exemplo, esse assunto das mulheres não poderem conduzir, tipo, não há nenhum, como é que eu vou dizer, em nenhuma parte da religião existe tal coisa, tipo, as mulheres não podem conduzir. Claro que não havia carros na altura, mas tipo, não há nada que impeça as mulheres de conduzirem, porque as mulheres também andavam de camelo. Se formos falar de transporte, tipo, as mulheres também tinham o seu camelo e etc. Exato. Mas não era preciso carta de camelo na altura. Pá, quem sabe? Não sabe. Se calhar até era preciso carta de camelo. Mas sim, mas o que eu quero dizer é que tipo, não há em nenhuma parte da religião, no Alcorão, nos outros livros todos, que diga que a mulher não pode conduzir. Tipo, se formos ver, conduzir ou uma coisa parecida com o conduzir, com o transporte. Mas achas que... Eu quando estou aqui a falar, pronto, tu falaste na religião, podemos simplificar um bocado a cultura do Médio Oriente com a cultura do Ocidente, mais ou menos, né? Se bem que isto é uma ideia geral, isto é uma ideia generalizada. Mas tu achas que culturalmente no Médio Oriente há essa cultura de opressão e achas que isso é ligado à religião, ou achas que a religião até começou bem, a ideia base é boa, mas foi estragada pelo homem, digamos assim? Acima do Médio Oriente, eu acredito que haja. Há muita opressão no Médio Oriente, tenho quase certeza disso. Tipo,
Mas não tem como base a cultura religiosa muçulmana. Sim, não tem Ou como base a religião. religião. Por exemplo, um muçulmano, sei lá, no Paquistão ou na Índia, por exemplo, uma mulher muçulmana no Paquistão e uma mulher muçulmana na Europa é totalmente diferente. Claro. Tipo, se calhar uma mulher muçulmana na Europa não tem tipo a opção que tem uma mulher no Paquistão, na Arábia Saudita, onde for, lá para o Médio Oriente. Claro. Agora, a questão aí é, mas a cena é que é mesmo, para mim é uma cena cultural, não é uma cena religiosa. Pois, que tem a ver com o país, as pessoas pegaram na ideia... Exatamente, tipo, tu na Arábia Saudita não podes fazer muita coisa, no Paquistão ou na Índia não podes fazer muita coisa. Até mesmo os homens, não é? Sim, até mesmo os homens. E depois na Europa podes fazer, é aquela cena, tipo, a sociedade é diferente. Claro. Tipo... Só que depois as pessoas juntam as duas coisas. Olha, pronto, como ela é muçulmana e não pode fazer isto no Paquistão... a muçulmana aqui na Europa também não pode fazer, tipo, a mulher muçulmana aqui na Europa tem que só ficar em casa e não pode ir trabalhar, e o que não é verdade, que a minha mãe trabalha, caso seja. E muito, é verdade, sou testemunha. A minha mãe trabalha e faz o que lhe bem apetece, tipo, não tem proibições de nada, ok? Mas, eu acho que as pessoas confundem muitas vezes práticas religiosas que as pessoas querem fazer de boa vontade. Por exemplo, há muitas mulheres, mesmo aqui em Portugal, que usam o hijab, né? Sim, o véu, Chama-se- sim, Hijab, que usam sim. o véu. E em Portugal, muitas vezes as pessoas veem isso como se elas estivessem a usar porque são obrigadas. Mas isso às vezes é uma convicção religiosa. É uma convicção, não, isso por acaso ainda As bem que pessoas falaste. usam porque querem, Sim, não é? usaste, ainda bem que falaste nesse assunto. Por exemplo, uma mulher não pode ser obrigada a usar o véu, o hijab, o que for, se ela não quiser. Isto tem que ser uma cena interior. Tipo, Mas isso nós está mesmo na podemos... religião, é isso? Sim, mas é aconselhado usar o hijab. Tipo, até podemos dizer que é obrigatório até certo ponto, mas tipo, ninguém lhe vai fazer nada se ela não usar o hijab. Tipo, ninguém pode fazer nada, ninguém pode lhe obrigar a usar o hijab. Além de ser um sinal de, como é que eu vou dizer? Vai faltar a palavra. Talvez respeito? Não era respeito que eu queria dizer, tipo de... Preservação, será? Não é preservação, não está a ouvir a palavra, mas pronto, depois... Mas qual é a simbologia do uso? Tipo... É que eu mais ou menos estava a dizer preservação, mas não é essa a palavra que eu quero dizer. Mas tem a ver com modéstia. não mostrar... modéstia, ok. Exatamente. É a De palavra não que mostrar a beleza, digamos assim, né? Sim, não mostrar tudo, exatamente. Exato. Tipo, é mais tipo... Por exemplo, tens também outra cena que as mulheres usam, que é chama-se niqab, que é aquilo só mostrarem os olhos. Exato. Isso, por exemplo, é proibido. É Mesmo proibido na com- religião é proibido tipo as mulheres taparem tudo e deixarem só os olhos de fora. Então, mas porquê que... Como é que vê... Porquê que achas que, por exemplo... Agora, eles isso usam? para mim, para isso ter acontecido, para mim é uma cena cultural. Alguém deve ter introduzido Má interpretação da uma má da religião. interpretação, devem ter introduzido. Por exemplo, nós temos... vamos imaginar, tu queres casar com uma mulher, não é? Imagina que ela está sempre com o tal niqab, está sempre só com os olhos. Como é que tu vais saber qual é que é a beleza dela? Tipo, se ela é bonita ou feia? Exato. Exato, estás a ver? Como é que uma pessoa, como é que tu, querendo casares com ela... se queixa dos truques do Face, né? Exato. Mas pronto, mas tu querendo casares com uma pessoa, como é que tu vais saber se ela é bonita ou não? Que é uma coisa que é importante também. Importa, não é tudo, claro, mas é sim. importante. Exato. Tu tens que saber, por isso é que eu estou a dizer, tipo, é uma cena já introduzida. Para mim já não é uma cena que tem a ver com a religião. Que tem a ver. Pois é, eu acho que isso também tem. Acontece também na. Quer dizer, eu não estou tanto por dentro da cultura cristã como tu estás por dentro da cultura Sim. islâmica, né? Mas sim, mas pelo que vemos, não é? Pelo que vemos, eu também acho que. Sim, na cultura cristã também, ou católica, como lhe queiram chamar, também há muitas más interpretações, mesmo em relação às mulheres. Portanto, acaba por acontecer um pouco como acontece com vocês, não é? Com a cultura Sim, islâmica, sim, né? sim, A sim. mulher estar nos livros que a mulher não pode fazer isto, não pode fazer Exatamente. aquilo, etc. Se calhar como sociedade, a sociedade está mais emancipada, não sei, no Olha, Médio Oriente também é mais... Agora que estamos a falar nisso, eu vou-vos dar um exemplo. Que agora vai meter tudo no contexto. Vamos voltar tudo atrás, vamos começar com o profeta, o Maomé. Yeah. Ele casou-se com uma mulher
20 anos mais velha do que ele, tinha 40 anos, o meu mãe tinha 20, se não tem erro, uma coisa assim. E a mulher dele, neste caso, era empresária na altura, tipo, tinha bué de negócio, era bué rica e tinha tipo controle de boa parte das terras lá na Arábia Saudita. Isto para dizer que esta mulher que eu estou a falar agora supostamente não existe no mundo muçulmano e ela é a primeira muçulmana. Exatamente, ela não é nada, exatamente, não é nada codependente, né? Exatamente, aliás, quem dependia era o profeta dela, tipo, ela é que tinha o dinheiro, tinha tudo, tinha a casa, ela é que era dona de tudo, basicamente. E basicamente ela é a primeira mulher a aceitar o Islão. Portanto, a primeira mulher muçulmana emancipada, tipo, ela faz tudo. Exato. Por isso vai contra aquilo que estávamos a dizer, que as mulheres não podem fazer isto e aquilo e etc. Sim, eu acho que há muita contra-informação, estás a ver? O que eu noto, eu por exemplo convivo contigo e nós vamos falando de muitas coisas que têm a ver com a tua religião, há muita coisa que eu aprendi contigo e vejo que a ideia geral que as pessoas têm é completamente errada acerca de muitas coisas, porque eu acho que isso também tem a ver um bocado com a maneira como as pessoas aqui no Ocidente olham também para as pessoas árabes, não vou dizer olham para os muçulmanos porque há muçulmanos brancos, né? Todas as etnias, exatamente. Exatamente, mas e essa é outra coisa, tu às vezes pegas no ser muçulmano e vês quase um indiano, não é? Sim, não, olha, agora estamos que a é uma falar... coisa que até não tem nada a ver. Agora estamos a falar nisso, por exemplo, só irmos agora ao Mundial que acabou agora. Boa parte dos jogadores da França são muçulmanos. É verdade. Tipo, exatamente. O Pogba, que é negro, é muçulmano, tens o Pogba, tens o Nabil Fekir, que é mais árabe, tens o Kanté, pronto, tu não queres pensar se calhar que o Pogba era muçulmano, tipo, é aquela coisa, tipo, a maioria das pessoas não tem essa noção de que um muçulmano pode ser negro, chinês, etc. Sim, exatamente, e eu acho, eu pelo menos, lembrando-me, isto às vezes parece que não conta, mas conta, né? Porque é-nos sempre incutido, tipo, um certo receio principalmente dos árabes, estás a ver? Tipo, mesmo na televisão e etc. Sim. Tu vais ver... Principalmente depois do 11 de setembro. Mas há uma cena, na altura dos foi aquela questão toda da Síria, etc. Há uma cena que eu me lembrei, mesmo antes do 11 de setembro, mesmo antes disso ter acontecido, já havia aquela ideia pré-concebida contra os árabes. Não ligavam se calhar tanto ao terrorismo, mas se calhar tu pegavas, e isto conta, né? Nós achamos que não conta, mas conta. Se calhar tu pegavas naqueles filmes de ação. Exatamente. E o vilão era sempre árabe e havia sempre aquela cena que o árabe era o inimigo, estás a ver? Exatamente. E uma cena curiosa na história de Portugal, né? Aqui falando só de Portugal, desde pequenos na primária nós damos a luta contra os muçulmanos, a luta contra os mouros, estás a ver? E eu acho que há uma divisão grande por causa disso e foi uma cena que me surpreendeu bem aqui em Portugal, porque eu achava que já tinha passado, estás a ver? Quando foi a cena quando foi a questão da Síria, eu achava que já tinha passado essas ideias pré-concebidas em relação aos árabes ou aos muçulmanos ou whatever que as pessoas acham que é um muçulmano, porque eu acho que as pessoas às vezes nem sabem e não passou, as pessoas continuam sempre com ideias pré-concebidas, há muito racismo, as pessoas acreditam piamente quase que que os árabes, se lhes der na veneta, podem tipo dominar o mundo e matar toda a gente. Não, e aliás, estás a falar, mas é aquilo que dizem, né? As pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Também é verdade. Mas nós, se formos voltar atrás, por exemplo, os meus pais vieram para cá há 27, quase 30 anos atrás, né? Eu tenho 27, vai um bocadinho antes. Falaste nisso, mano. Mas como eu estava a dizer, os meus pais vieram para cá tipo há 30 e tal anos atrás. Naquela altura já existiam muçulmanos cá, tipo, já existia a Mesquita Central, se não estou em erro, ou estava em construção, mas acho que já existia. Sim.
E a comunidade muçulmana já existe, já está em Portugal há bastante tempo e nunca aconteceu nada. Por isso é que eu... Mas é isso que as pessoas também. É isso que eu às vezes acho que as pessoas não percebem. É que tipo, se desse se houvesse verdadeiramente uma comunidade árabe a querer fazer mal a nós, no caso, pronto, falemos só de Portugal. Se houvesse mesmo, se os árabes nos quisessem mesmo, ou se os muçulmanos nos quisessem mesmo fazer mal, tipo, já alguém tinha tentado alguma coisa, já alguém tinha feito algum ataque, porque porque os muçulmanos estão em grande peso aqui em Portugal, né? Tipo, Sim, aliás, muita gente se calhar não nota, mas a maioria dos muçulmanos cá em Portugal até vem da África, nem é da Arábia Saudita, nem do Médio Oriente, é mais da África. mas depois gera-se uma grande. Depois gera-se uma grande confusão na cabeça das pessoas, porque tu tens pessoas, por exemplo, que vieram da África, que são católicas ou cristãs, que são dos PALOP, extremamente racistas contra os muçulmanos, né? Elas vieram dos PALOP, sofreram esse racismo, agora são racistas contra os muçulmanos, mas ao mesmo tempo tens africanos que são muçulmanos e se for preciso essas pessoas estão a conviver, um africano está a conviver com outro africano e não sabe que ele é muçulmano, né? Exatamente. E gera-se uma grande... Acho que há muitos, não sei se vou dizer um disparate, há muitos guineenses muçulmanos também. A maioria deles são muçulmanos. Que também, e os guineenses também são dos PALOP, não é? São dos PALOP, exatamente. É um bocado confuso. Agora um bocado em relação àquilo que... Nós começámos nas mulheres, mas pronto. É mesmo assim, homens independentes, seguindo o seu próprio caminho. Exatamente. Em relação ao costume do Ramadão, ao costume de não comerem carne de porco, queres falar um bocado sobre isso? Eu posso falar sobre isso. Nós temos a proibição de comer carne de porco, né? Tu já sabes disto, né? Exato. Mas também temos a proibição de não podemos comer as carnes tipo vaca e frango e coisas do género peru se não for halal. O que é que isto quer dizer? O halal é tipo... Quer dizer, permissível para o muçulmano. E para ser permissível para o muçulmano... Muslim friendly. Muslim friendly. Para ser permissível para o muçulmano, o que é que tem que acontecer? O animal tem que ser morto num só golpe, não pode sofrer neste caso. Exato. E tem que se dar uma reza quando se mata o animal. Assim é permissível. E também tem que ser um animal que coma erva, neste caso, vegetais. Tipo, não coma carne, não seja carnívoro. Exato, mas esse nem era tanto por aí que que eu estava a fazer a minha pergunta. Tu tens mesmo, tu quando não comes porco, ou quando fazes o Ramadão, ou quando entras numa prática religiosa, tu és uma pessoa que és livre, digamos assim. És livre, pronto. Sim. Tu fazes isso por convicção? Achas que a maioria dos muçulmanos aqui no Ocidente fazem isso também por convicção? Como é que tu... Isso é um assunto complicado. É. Eu não posso falar por toda a gente. Quando eu faço é por convicção, não é? É porque eu quero fazer, não é porque vou mostrar a alguém que estou a fazer e porque eu não tenho ninguém para mostrar que estou a fazer ou não. Mas há muitas pessoas que sim, tipo, nós temos um termo no Islão, agora que utiliza-se bem atualmente, que é muçulmanos do Ramadão. Tipo, são muçulmanos, tipo, parece que só aparecem no Ramadão o ano inteiro, tipo, não fazem nada, não rezam, não vão à mesquita, não fazem nada e só aparecem no Ramadão. Acontece isso bastantes vezes com bastante tipo pessoas, mas eu acho que eu vou pensar porque o Ramadão é tipo aquele final test, né? Se tu és um muçulmano que conhece o outro muçulmano, exatamente, tu vais estar a ver se ele exatamente, acontece isso. E há muita gente que o faz mais por causa de outra pessoa do que por eles mesmos, que eu acho que está errado. Tipo, eu acho que deves fazer porque queres fazer. Enquanto ires à mesquita é aquela cena. Não te vi na mesquita o domingo passado, estava doente, fui à praia ou assim. Exatamente, acontece, mas pronto, nós também temos que pensar que, ok, ele não apareceu, vamos pensar, ele não apareceu o ano inteiro, mas... por acaso agora chegou o Ramadão e ele sentiu mesmo a vontade, a convicção de... Eu penso sempre assim, que é porque temos que dar... Aliás, na nossa religião nós temos de dar sempre o benefício da dúvida. Tipo, é aquilo que... Eu acho que já te dei exemplos do género, tipo, imagina, se eu te vi num sítio
a fazer alguma coisa que eu acho que não devias fazer, eu não posso dizer, olha, ele esteve a fazer logo isto e não sei o quê. Tenho que tentar saber porque é que estavas lá. Tipo, é aquele... Mas é isso, nós temos sempre o benefício da dúvida, mas sim, existem muçulmanos que só praticam no Ramadão. Que não Isso fazem é verdade. por convicção. Isso também existe noutras religiões, estás a Sim, ver? sim. Por exemplo, na religião católica também existe bastante, né? As pessoas que ou que só aparecem, ou que se diz um termo muito famoso, ou uma ideia muito famosa, Sim. é aquelas pessoas que só vão mesmo à missa ao domingo, né? E depois não têm. Mas eu estava a ouvir falar e estava a pensar numa cena, tipo. Tu estavas a falar num nós, como nós muçulmanos, Sim, e sim. uma espécie de código moral que vocês têm. Tu não achas que esse código moral devia haver nas pessoas, não sendo incutido pela religião? Achas que as pessoas precisam da religião para lhes ser incutido esse código moral, esse tipo de... Por exemplo, a presunção de inocência é uma coisa... Sim. É uma coisa quase de senso comum, apesar de nem toda a gente ter. Tu sentes que é preciso, no geral, sentes que é preciso a religião para isso? Ou... Eu não digo que no geral seja preciso religião para tu seres uma boa pessoa. Acho que, Exato. acho que nós todos temos instintos e sentimos, né? Temos emoções, sabemos o que é que está. Eu acho que toda a gente sabe o que é que está mal e o que é que está bem. Tá? Exato, Tipo, exato. eu acho que a religião serve mais para te guiar do que para dizer, olha, isto é assim porque está bem e porque isto está bem também. Não, eu acho que é mais para te guiar do que dizer, olha, vais ser uma melhor pessoa. Ajuda-te a ser uma melhor pessoa, mas eu acho que não é. Eu acho que tu, uma pessoa já sabe o que é bom e o que é mau, estás a ver? Mas também somos produtos do ambiente, claro, tipo, do ambiente que vivemos, tipo, nós podemos estar rodeados de pessoas que fazem bué da porcaria e nós achamos que aquilo está bem. Também pode a minha acontecer. a religião, quer dizer, a religião, se lhe posso chamar a religião, né? Para mim Sim, é o sim. tipo de práticas religiosas. Para mim o mais importante nem é tanto a parte do código moral. Para mim eu gosto de, quando contacto com Deus, gosto de me sentir perto de Deus, gosto de me sentir... É espiritual, sim. Sinto mais eu próprio, estás a sim, ver? Sim, sim. Não é tanto aquela coisa do código moral, porque eu acho que toda a gente tem sentimentos negativos dentro dele, estás a ver? Exato. E eu acho que passa muito por aí. Às vezes passa muito por aí Às vezes passa muito por tu reconheceres esses sentimentos negativos. Porque as pessoas muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes tu reprimes. Porque muitas vezes como eu estava a dizer, porque muitas vezes tu reprimes esses sentimentos que tu achas que são negativos. Pá, a raiva, o rancor, o egoísmo, muitas cenas que tu tens dentro de ti, e às vezes é importante nós aceitarmos isso em nós primeiro, né? Exato. E depois tentarmos lidar com isso, né? Porque isso é algo que toda a gente tem dentro deles. Todas as pessoas têm dentro delas. Não, concordo com o que estás a dizer. Eu ontem e passando agora, eu ontem estava a pensar numa cena que é aquele sentimento que às vezes acontece de nós termos aquele pequeno rancor contra certas cenas da nossa infância. Sim. Estás a ver? Que as pessoas muitas vezes reprimem e têm esse sentimento dentro delas, tipo de rancor e de raiva contra os pais ou etc. A nossa relação com os nossos pais é sempre complicada. Sim. E as pessoas vão reprimindo e não tentam lidar com isso, estás a ver? Isso, como é que tu vês essa questão, no geral? Olha, isso até vai nos fazer entrar noutro tema que eu também acho que é importante. Não, mas isso de reprimir eu acho que acontece muito atualmente, se calhar com pessoas muito da nossa idade, 25, 27, nos 20, vá. Não vamos revelar tudo. Não vamos revelar tudo, mas nos 20. Mas é isso, tipo, nós guardamos muita coisa e não arranjamos formas de lidar porque ou achamos que se falarmos com alguém sobre isso somos fracos ou tipo vai-nos fazer mal ou uma cena assim do género, porque também eu acho que as pessoas deviam tentar procurar outras formas de lidar com essas situações de modo tipo, imagina, não é preciso ser só religião. Há pessoas que utilizam religião, eu utilizo religião, mas eu também utilizo outras coisas, utilizo meditação, ou pessoas utilizam yoga, né? Tu utilizas yoga ou coisas assim do género, ou precisam de falar com o psicólogo ou algo assim, mas
Mas sim, o que estavas a dizer é verdade. Nós guardamos muita coisa que depois se calhar afeta-nos ao Mas longo do eu tempo. por acaso, eu concordo com o que estás a dizer, mas por acaso, ao mesmo tempo também vejo que a nossa geração e estas novas gerações também está a prestar mais atenção ao seu psicológico, né? À sua Sim, mente, sim, àquilo sim. que temos dentro de nós. É verdade, agora fala-se muito do mental health, antes não se falava assim tanto. Porque eu acho que houve uma altura, tipo, talvez no tempo dos nossos pais ou etc, Sim. em que se reprimia mesmo Sim, forte. E tu sim, eras sim, um homem, por exemplo, em relação aos homens agora, tu eras um homem e pronto, né? Tinhas que aguentar forte. E depois, a partir se calhar daquela geração dos 90s, o homem passou a ser mais infantilizado. Sim. Do género, coitadinho e não sei o quê, e o homem também tem que ter sentimentos, e passou-se a quase a pôr o homem dentro de uma redoma, estás a ver? Tipo, as mães e os pais a cuidarem, a protegerem ao máximo, e isso também não é saudável para... isso também não é saudável para um homem, e por isso é que nós se calhar vemos que o papel do homem nem sempre... o papel do homem na sociedade é um bocado confuso, né? Sim, eu acho que ainda não encontramos o meio termo, tipo, do que... Acho que a maioria das pessoas não sabe o que é o meio... a maioria dos homens não sabe o que é o meio termo, tipo, porque o homem de antes era o homem, era o principal. Sim, pronto, era. a mulher não trabalhava, ficava em casa, era uma cena cultural. Exato. Hoje em dia a mulher está muito mais emancipada, Sim. está muito mais independente, não tem a obrigatoriedade não tem a obrigatoriedade de se casar e ter filhos e whatever, de depender do homem, e o homem fica assim numa espécie de limbo, porque o papel do homem que de antes era proteger, cuidar, ser o provider, né? Hoje em dia esse papel deixa um bocado de fazer sentido. Não, é verdade o que estás a dizer, porque é o que acontece agora. Há muitos homens ou jovens que eles próprios não sabem o que é que têm que fazer. Tipo, parece que pararam ali quando acabaram tipo, de estudar, pararam ali, não sabem se vão trabalhar. Eu acho que nós somos eu acho que nós somos mal, até falo por mim, eu acho que nós somos mal preparados. Podemos abordar essa questão de mil maneiras. Sim. Seja nas relações amorosas, seja no mercado de trabalho, seja até na própria relação com o mundo adulto. Eu acho que nós, como adolescentes, a nossa geração, muitos de nós fomos mal preparados para aquilo que íamos encontrar. Não, talvez por, não sei, por as coisas terem mudado muito de repente. Eu acho que nós sofrimos muito com a evolução da tecnologia. Como assim? Tipo, vamos imaginar, nós quando estávamos na escola, nós os dois neste caso, não havia muita coisa, não havia o que há agora, YouTubes e não sei o que, não sei o que mais. Mas eu acho que nós sentimos agora mais pressão social, estás a ver? Do que se calhar as pessoas anteriores a nós sentiam. Tipo, vamos imaginar, nós vemos tipo imagens do que é que o homem tem que ser. O homem é isto, nós vemos os nossos amigos fazem isto e aquilo e nós não conseguimos fazer. Exato. E parece que nós tipo, temos que seguir um modelo. Tipo, só há um modelo de homem ou só há um modelo de... Eu acho que nós utilizamos muito a internet às vezes contra o nosso favor. Tipo, a internet tem coisas boas, mas às vezes utilizamos tipo... Como é que eu vou dizer? Os exemplos não são os melhores, é o que eu quero dizer. Como assim? Tipo, mas em relação a um homem ser um homem? Sim, em relação a um homem ser um homem, por exemplo, sei lá, um exemplo que eu te possa dar. Nós temos vários tipos de exemplos de homem. Temos os músicos, temos os... o cidadão normal e não sei o quê. Depois eu acho que as pessoas, nós homens, eu falo de mim mesmo, às vezes tipo, não sei para que caminho é que devo ir, estás a ver? Se devo ser uma pessoa responsável ou então agora fala-se muito be your own man, tipo segue o teu caminho, faz a tua cena como entenderes, ou então tens de ser um gajo mais responsável, tens que estudar, tens que ir trabalhar para uma empresa. Eu acho que temos aqui uma confusão. Há incoerência no sentido de, por um lado, há uma certa ideia de faz tu o teu caminho e põe-te a mexer e ser o grande lutador e etc. E por outro lado, há depois um conjunto de pessoas que te dizem
não, constitui a tua família, tem os teus filhos, assenta. Ou seja, aqui Aliás, há deixa-me muita pegar pressão agora. dos dois lados, Deixa-me né? pegar isso que estamos a dizer. Vamos pegar agora num exemplo prático. Nós agora estamos na era dos empreendedores, vá, empreendedores. Exato, No tempo dos nossos pais não existia a palavra empreendedor, estás a ver? sim. E o que é que isso significa? Tipo, os nossos pais, naquela altura, o objetivo deles era acabar os estudos, dependendo, tipo, uns estavam mais, outros menos, mas era logo criar uma família, casar e etc. Agora já não é na assim altura- tão tão linear, linear, já não é linear. É isso que Na eu queria altura dizer, era tipo não é tão dança linear. das, na exato. altura era tipo Sim. dança das cadeiras, estás a ver? Tu andavas ali à volta, Sim, sim. tinhas bué cadeiras, chegavas, sentavas e pronto, e a tua vida ficava ali. Quem Pois, não se sentasse é isso, eu acho, ficava para eu ti. acho que antes as coisas eram mais lineares, tipo, logo o teu pai dizia-te, olha, tu quando vais estudar, tens que casar daqui a um certo tempo e não sei o quê, criar Mas tu família, mesmo- arranjar um trabalho e whatever. Aliás, isto depois podemos falar, que fala-se muito da minha cultura também desta cena, mas tipo, eu acho que agora já não é assim, agora tipo, tu acabas os estudos e ficas tipo naquela. Não, claramente. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu Tipo, lembro-me de sair da escola, de acabar o 12º e tipo, estar completamente à nora no que era o mercado de trabalho. As Sim, únicas sim. ideias que eu tinha do mercado de trabalho eram passadas pelos meus pais e eu vejo hoje, e por outras pessoas Sim, adultas, sim. e eu vejo hoje que eles não tinham a mínima ideia do que era o mercado naquela altura. Exatamente. Eu isso é hoje sei verdade. o que é o mercado de trabalho e pá, as pessoas não estão preparadas. Tu não sais do secundário preparado para uma coisa simples, tipo ir a uma entrevista de emprego. Não sais, é Tu não verdade. sais, tu chegas e tu não sabes o que é que has de dizer. Tu chegas ali e dizes, fala-me um pouco de si. Tu dizes, pronto, eu gosto disto, gosto daquilo, sou o João, tenho 18 anos, blá blá blá. Ou seja, fica um bocado. É isso, ficas um bocado à Não, nora. e ainda podemos ir mais além disso, tipo, não é só as entrevistas. Por exemplo, porque é que nós, na escola, nós temos tantas disciplinas para tudo e mais alguma coisa, mas tu não tens disciplinas para ver como é que tratas do IRS, Life hacks. tu não tens como é que não sabes pagar os impostos, não sabes pagar muita coisa. Eu acho que devia haver, Exato. não digo logo no início da escola, claro, mas tipo, nos últimos anos de escola tu devias ter... Primeiro ano. Pagar impostos. Devias ter uma aula, além de ter as porcarias de, sei lá, se ainda existe área de projeto e porcarias do género. Acho que o ensino está mais evoluído. Dizem. Não sei. Dizem, pá, mas pronto, eu acho mais mas eu acho que há informatizado. muitas disciplinas que não interessam para mim. Devia haver uma disciplina, olha, dizer, olha, quando começares a trabalhar, tens de tratar disto, tens de tratar daquilo. Quando começares a trabalhar, olha, tens de ter, por exemplo, podia haver simulações de entrevistas. Foi uma, Podia coisa, haver, foi uma coisa que me aconteceu. Sim, Eu fiquei imensamente prejudicado aí por causa de uma questão com impostos. Eu Exatamente. não fazia a mínima ideia. Como é que nós, que estudamos tantas coisas que muitas vezes não utilizamos... E na altura não havia a informação cá hoje. Porque Exatamente. tu hoje não sabes, vais à net. Sim, e vais à sabes. net e Se arranjas, conseguires sim. procurar. Na altura, não. Na altura não Naquela havia altura nada. não, naquela altura estamos no início, mas é aquilo que eu estou a dizer, porque é que não há uma aula, tu tens uma aula mesmo, vai pá, nem precisa ser muito tempo, 1 hora por semana. Olha, Cara, é uma coisa muito simples. o IRS é isto, depois tens estes impostos, depois se comprares um carro tens isto para pagar, tens aquilo. Tipo, nós temos que saber, nós não sabemos organizarmos, nós não nos organizamos bem, tipo, financeiramente. Por isso é que há pessoas, tipo, que têm bué de dívidas, não sabem utilizar o crédito, por exemplo. O crédito que é um problema bem grave. Exatamente. Não, porque Tipo- muita gente mete depois. Pois é, as pessoas pensam o crédito, é crédito, eles vão me dar dinheiro agora, depois vou pagando, sim, vou pagando, depois logo vejo, não sei o quê. Nós se tivéssemos noções do que é o crédito, o que é o crédito da habitação, o que é o crédito daquilo, como é que trabalha o banco, como é que isto funciona, eu acho que as pessoas estariam muito mais preparadas e não estaríamos tipo, a apanhar tipo, jovens que se calhar até aos 25 ainda não trabalharam, estão aqui tipo, olha... Sim, isso hoje em dia não faz sentido. Não. Que é uma coisa que hoje em dia no mercado de trabalho não faz sentido. Tu vês pessoas com imensa dificuldade em arranjar emprego porque se calhar aos 24, 25, 23 não têm experiência nenhuma. Exatamente, isso também é um ponto muito importante. Porque as pessoas saem. Eu não sei se hoje em dia acontece. Eu acho que hoje em dia, se tu conseguires vencer aquela ideia formatada de saíres e ires para a faculdade, Sim. eu acho que tu consegues ter um bom aconselhamento e consegues ter um bom percurso que te consegue dar o início da base profissional e ao mesmo tempo ensinar-te sobre a tua área de Sim, formação. sim, Pronto. E na altura isso não havia. Na altura a maioria das pessoas
tinha aquela questão de eu acabo o secundário, muitas pessoas andavam a amarrar. Onde é que a conversa já vai? Muitas pessoas andavam a amarrar no 12º, se for preciso até aos 20, 21, para ir para a faculdade e agora vou para o meu curso de faculdade, vou acabar e vou arranjar emprego na minha área. Ou seja, nunca lhes passava sequer pela cabeça, é certo que nós temos que ter motivação claro. E acreditar que as coisas vão dar certo. Mas nunca lhes passava pela cabeça que se isto não resultar e se eu acabar o meu curso aos 23, 24 ou se mesmo que eu acabe o meu curso aos 22 eu não tenho experiência nenhuma no mercado de trabalho e isso é muito complicado, não é? E não é tanta experiência, não é experiência até tu teres trabalhado. Sim. É tu teres andamento para o mercado de trabalho. Não, e além do mais isto cada vez é mais competitivo. Não, é o competitivo e é, tu chegas a um emprego. Enquanto tu estavas num sítio, tu estás habituado a estar em casa, onde, ok, tens a tua mãe e o teu pai, tens que seguir depois as regras deles, mas tens pessoas a cuidarem de ti, tens pessoas importadas contigo, tens um professor, pronto, na faculdade não é tanto assim, mas mesmo assim tens um professor que está ali para ti, né? Para te dar aulas, e tu chegas ao mercado de trabalho e, com sorte, tens pessoas que querem trabalhar contigo em equipa. E muitas vezes tens pessoas, tens um conjunto imenso de diferentes personalidades, né? Sim. Tens pessoas que, se for preciso, umas querem te prejudicar, outras são os teus melhores amigos num dia e no outro não. E é isso, não havia na nossa altura aquela rodagem. Tu achas que há isso hoje? Tipo, as pessoas os jovens começam a ter essa rodagem mais cedo ou não? Eu acredito, agora o que acontece bastante é os jovens tipo estudarem e trabalharem ao mesmo tempo, né? Isso já ajuda um bocadinho tipo, em termos de habituares ao mercado, mas também existe o problema que eu acho que, agora voltando tipo... A diferença naquela altura, que eu vejo, a diferença que eu vejo em relação àquela altura era que naquela altura, imagina, tu fazias todas as disciplinas menos uma ou duas. Sim. Ficavas um ano a anhar, ficavas um ano na balda... para fazer duas disciplinas e não fazias mais nada. Tipo, ias à escola à segunda às 10 da manhã e à quarta às 3 da tarde e a tua vida era isso. Hoje em dia os jovens já têm mais aquela preocupação de arranjar um emprego, nem que seja um part-time, sim. Enquanto se preparam para a faculdade, isso também é importante. Mas o que é que estavas a dizer? Desculpa. Não, mas o que eu ia dizer, por exemplo, nós agora também temos outro tipo de pessoas que... Imaginando agora que estavas a falar disso, tem que acabar uma disciplina ou outra, e o que é que fazem? Eles tipo ficam em casa, fechados em casa, tipo, sei lá, a jogar, o que acontece agora bastante, jogos online e etc, e não sei o que mais. Não, eu acho que nós agora, há dois tipos de pessoas. Há pessoas que tipo, saem e vão à procura do seu caminho, vão se tentar arranjar no mercado de trabalho, e depois agora, falaram isto no jornal até agora, a geração que, como é que se chamava? Que são os putos que não trabalham. Não estudam nem trabalham. Não estudam nem trabalham. Como é que... Eles tinham um nome qualquer, uma geração qualquer. Não sei, whatever. Eu acho que é não estudar. Mas é isso, tipo, esse tipo de pessoas, por exemplo, que fica nesse, sei lá, durante um certo ponto, durante um certo tipo de anos, sei lá, sem trabalhar, sem nada, enquanto estão a estudar. Eu tive nesse tempo. Exato, eu também. Tipo, ficam sem trabalhar e nem nada, parece que não se habituam depois, quando entram num trabalho, sei lá, a conviver com as pessoas. Exato. Não há uma, tu estás tão habituado a estar ali no teu cantinho, tipo, só falas com pessoas tipo na internet, não falas tipo. E o máximo falas com pessoas do teu meio. E sim, do teu meio, que estão todos com a mesma ideia, etc. Mas tipo, quando chega a altura, parece que já não consegues. Não consegues tipo, estar no mercado, tipo, não consegues estar nem a conviver com outro tipo de pessoas no trabalho. Sim, custa. Por exemplo, em Portugal eu acho que falta bem uma verdadeira ajuda aos jovens que estão nesse limbo, né? De nem estudarem nem trabalharem. Eu lembro na minha altura, falava-se muito do centro de emprego, etc. E em boa verdade o Estado nunca me ajudou em nada a arranjar emprego. Sim, o centro de emprego. E não ninguém te ajuda, percebes? Tipo, tu és visto pelos adultos, és visto como o gajo que não quer trabalhar. Exato. Também não quer estudar, ficas um bocado naquela tipo... O pior é, imagina, tu sais da escola, sim, não fazes a mínima ideia do que é que queres fazer.
nem tu sabes. Exato. E depois ouves um conjunto de pessoas, né? Seja os teus pais, seja os teus amigos, seja a ideia geral da sociedade, ouves um conjunto de pessoas a dizer-te tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tu és isto, tu és aquilo, tu não queres trabalhar, tu devias fazer isto. Pá, isso é tipo. É muito confuso para a cabeça de uma pessoa, né? Tipo. Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Por exemplo, o que é que eu ia dar um exemplo? Por exemplo, na escola. Tu, quando nós por acaso não fomos no ensino normal, mas o que acontece Na escola nunca se aborda sequer a temática do desemprego. Sim, não se aborda. Mas mas por exemplo, no ensino regular, tipo, acabas o nono, no 10º tens de escolher o teu agrupamento, né? Exato. Exatamente. Por exemplo, eu vou para Humanidades. Mas Exato. depois quando estou a meio, apercebo-me, não, afinal não dá para fazer aquilo que eu quero fazer, tenho que ir para Ciências. Estás a ver? Tipo, eu acho que as coisas deviam ser mais... como é que eu vou dizer? Devia ser tudo mais... devia estar mais descritivo, tipo... Tu antes de entrares, imagina, tu vais para Humanidades, eles deviam dar logo uma lista, olha, Humanidades serve para isto tudo. Mas tu tinhas que pensar bem, tipo, vou para Humanidades, é mesmo isto que eu quero ir ou não? Eu por acaso, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas por acaso não concordo. Eu acho que é importante um jovem chegar, né? Independentemente de... Porque tu vais naquela perspectiva de vou entrar no 10º aos 15, aos 18 anos estou a sair e estou a ir para a faculdade. Sim. Eu acho mais importante para a experiência de vida, para o crescimento, tu, sim senhor, entras num agrupamento, aquilo não é o que tu queres, tu mudas, porque eu acho que isso tem mais a ver com o mercado de trabalho e a sociedade de hoje em dia do que propriamente tu seguires um rumo e... Sim, isso também faz sentido, estás a dizer, eu acho que se um jovem entrar no 10º ano e ou chumbar, ou deixar cadeiras aí atrás, ou decidir vou mudar para outro agrupamento, eu acho que se isso for uma decisão consciente e não uma cena tipo, sei lá, olha, agora apetece-me isto, agora apetece-me aquilo, e se não tiver a mudar de ideias todos os anos, eu acho que essa mudança, essa experimentação e mudança, acho que é mais importante para os jovens até do que propriamente seguirem um rumo só. Sim, também é verdade, também não pensei na cena que tipo, são bem novos, tipo, tu não e tu aos 15 anos não sabes... Tu aos 15 anos não sabes mesmo aos 15 anos tu dizes assim, epá, olha, tu daqui a 3 anos vais para este agrupamento e daqui a 3 anos tens este emprego. Maravilha, né? Tu... Sim. Mas tu na realidade não sabes, né? Tu aos 15 anos... Sim, aliás, eu também aos 15 anos pensava numa coisa e agora estou a fazer outra, mas Eu nem lembro o que é que eu pensava aos 15 anos. Eu nem lembro o que é que eu pensava aos 15 anos. Epá, eu por acaso ainda me lembro, tipo, vagamente, que eu sempre quis ir para a informática, mas quando chegou à altura, quando comecei a trabalhar numa loja de informática, eu percebi bem que não era bem aquilo que eu queria estar a fazer, estás a ver? Mas sim, acontece e deve acontecer a muita gente, mas eu por acaso o exemplo que tu deste até é melhor, tipo, devia dar, sim. Mas a propósito disso que estás a dizer, até te dou o meu exemplo. Eu tirei o curso técnico de turismo, sabes porquê? Porque eu cheguei à minha escola, né, à escola onde eu andei era um... Tu sabes, né, andaste lá também. E havia duas opções de curso. Era o curso técnico de turismo e o curso de informática, qualquer coisa de informática, né? Era isso, gestão de informática, né? E a pessoa lá do curso, né, estava lá eu, a minha mãe e a pessoa que trabalhava lá no curso, etc. Disse-me assim, pois nós temos estes 2 cursos. E eu, pois, não sei bem. E ela perguntou-me, gostas de computadores? E eu disse, não. E é verdade, ainda hoje não gosto. E ela, então se calhar é melhor ir para técnico de turismo. E eu, pronto, está bem, vamos para técnico de turismo. Ou seja, eu escolhi o que ia fazer nos próximos 3 anos, quase como se tivesse ido ao McDonald's e escolhido entre um Big Mac e um Double X. Tipo, você gosta de alface? Não. Então se calhar é melhor um Double X. E é a maneira como muitos jovens... Não, acontece isto aqui, nós dois tipo, estamos metidos nessa cena de... Mas acontece a muita gente, a muito boa gente, tipo... Eu acho que é raro o jovem tipo que vá para algum, sei lá, para o agrupamento ou para o curso e é mesmo aquilo que ele queria fazer. Tipo, há muita gente assim, é verdade, mas eu acho que é raro, tipo, nos dias de hoje. Até porque hoje em dia o mercado está sempre em mudança, né? E mesmo os cursos são mais abrangentes, né? Não há tipo, tu vais tirar um curso, vais tirar uma formação
dá-te para se calhar 3 coisas, né? Exato. Antes tiravas Sim. uma, hoje tiras uma para Sim, 3. já dá para 3, já dá para mais, sim. Isso também é importante. Não, é isso. Aliás, mesmo na universidade, não, eu conheço casos de pessoas, tipo, sei lá, foram para tirar a psicologia e agora estão a acabar em direito, estás a ver? Tipo... Exatamente, mas isso... São coisas que acontecem mesmo mais tarde, tipo... Eu acho que é muito difícil nós termos uma decisão, tipo, aos 15, 16... Até aos 18, acho que ainda é difícil, tipo... Não, eu acho que... E depois é aquela cena. Que é o que nós estávamos a falar há bocado. Como é que tu podes estar, sendo um homem ou sendo uma mulher, mas pensando mais no papel do homem, como é que tu podes estar numa redoma, né, e ser constantemente protegido? Isto não é uma crítica, Sim, sim, sim. mas seres constantemente protegido, não teres qualquer tipo de responsabilidade, em casa, se calhar tens que pedir autorização aos teus pais para sair. Sim. Na escola tens de pedir aos teus professores para irem à casa de banho. Como é que tu és essa pessoa e tens esse perfil até aos 18 anos e de repente sais do 12º e tens que decidir o que é que queres fazer no resto da tua vida? Quando tu se calhar não tomas uma decisão independente, a única decisão independente que tu tomas se calhar é... Olha, é... Que hambúrguer é que vou escolher no Mac, né? Pá, é verdade, o menu do Mac. Mas eu vou-te perguntar aquela pergunta que toda a gente costuma me fazer. O que é que tu achas dos jovens ainda viverem em casa dos pais, tipo, depois dos 30? Depois dos 30? Epá, eu estou mais um bocadinho, estou quase lá. Estamos os dois. Epá, eu acho que isso é um sinal dos tempos, estás a ver? Não acho que isso seja particularmente... Não é uma coisa boa nem má. Eu acho que tem a ver com o contexto muitas vezes da tua vida. Tu tens que primeiro avaliar o contexto em que tu estás. Sim. Não é pôres as pessoas que estão depois dos 30 ou perto dos 30 na casa dos pais num saquinho e esta pessoa está dependente do pai ou da mãe e vai agora ficar lá até aos 40 e está encalhado e whatever. Ou seja, eu acho que tu primeiro tens que avaliar o contexto da tua vida, né? Percebes até que ponto, por exemplo, tu estás na casa do teu pai ou dos teus pais perto dos 30 ou depois dos 30 numa relação de dependência deles ou numa relação de codependência. Sim. Tu ajudas em casa financeiramente ou não, tu estás na mama ou... Epá, acho que nós temos que avaliar isso. Quando eu digo avaliar, não tem a ver com a ideia com as outras pessoas falarem disso. Tem a ver com tu, sendo uma pessoa que estás na casa, que tens esse perfil, que tens quase 30 e estás na casa dos teus pais, ou que tens 30 e estás na casa dos teus pais. Acho que tem a ver com tu olhares para a tua vida e tentares perceber o contexto em que tu estás, não é? Qual é que é o meu emprego, quais é que são as minhas ambições profissionalmente, quais é que são quais é que são as minhas relações pessoais, e isso tem peso, obviamente, né? Se tu tens uma relação, se não tens. E em vez de pensares, sou uma pessoa de 30 na casa dos meus pais, pensares assim, porque tu és mais do que isso, tu não és só uma pessoa de 30 na casa dos teus pais, tu não és só uma pessoa... como a cena de ser solteiro ou não, tu não és só uma pessoa solteira, tu és uma pessoa que por acaso é solteira. Ou seja, o que eu quero dizer é que a tua personalidade, a pessoa que tu és, não acaba nisso, não acaba em tu teres ou não teres uma relação, não acaba em tu viveres ou não viveres com os teus pais, não acaba em tu teres ou não teres filhos. Pá, eu acho que temos que ver o nosso contexto, estás a ver? Temos que olhar para a nossa vida, nós, sim, né? Sim. Tipo, não ter aquele discurso de... não ter um discurso para nós como se estivéssemos a falar para os outros, termos um discurso para nós como se estivéssemos a falar para nós, dizer sinceramente. A minha vida é esta, eu gosto deste aspecto, eu não gosto deste aspecto, os aspectos que não gosto vou melhorar, os aspectos que gosto... E tendo em conta que todas as situações são boas e más, não é? Se calhar há muitos jovens que estão a viver sozinhos
e que estão a passar muitas dificuldades. Sim, não é? acontece. Eu por exemplo penso imenso nisso. Eu vou sair da casa da minha mãe, vou para uma casa sozinho. Será que eu tenho condições financeiras para isso? Como o mercado de trabalho está, de hoje à amanhã acontece qualquer coisa. Tudo bem que tu não deves ter medo, mas também deves ter consciência. Por um lado isso ajuda ao teu crescimento, mas por outro lado ajuda tu a estás-te a sacrificar. Não, e temos que meter agora tipo em contexto, nós que vivemos em Lisboa, não é? Tu se fores viver sozinho não vais para uma casa, não há assim, Não, se calhar vais para um quarto. Epá, E mesmo Isso- assim, isso é se coisa. estiveres no centro de Lisboa, meu amigo, pois, vais isso é passar o- mal. isso é- Se bem que isso acaba por ser uma. Se tu queres mesmo viver sozinho, Sim, se quer- tu podes ir até para o outro lado, né? Tu Sim. podes ir até para outra cidade ou etc. Exato. Estás a ver? Eu acho que tem a ver com o que tu queres para a tua vida. Não, e depois também é aquela coisa, eu acho que acontece mais agora do que se calhar há 20 anos atrás, porque muita coisa mudou. Tipo, Sim, claramente já não há Não. aquela obrigatoriedade que havia de antes já não de tens estar numa obrigatoriedade, relação, mas né? De ou de teres um filho ou de etc. exatamente, né? mas mesmo com o mercado de trabalho e a inflação nas casas e etc, tipo, eu não conheço ninguém, sei lá, da minha idade, que esteve no mesmo trabalho, sei lá, 5 anos. Sim, há muita precariedade. Há muita exatamente, precariedade, sim, não há muito- conheço, não estou agora a vir assim ninguém na minha cabeça, olha, estou há 5 anos no mesmo trabalho. Há precariedade, não há segurança. Por um lado é bom, não é? Por um lado Sim. é bom tu teres essa possibilidade de muitas vezes mudares de trabalho e do mercado de trabalho ser dinâmico, não é? Sim. Mas por outro lado, há pouca segurança, as coisas mudam de um lado de um dia para o outro. Tu às vezes pensas que estás seguro num emprego e as coisas não acontecem bem assim. Se bem que isso também pode acontecer, isso pode Sim. acontecer numa altura qualquer da tua vida, não é? Tu podes agora ir para uma casa, casar e ter filhos, ou ter um emprego super bom e ganhar imenso dinheiro e daqui a de um dia para o outro as coisas Sim, deixarem de acontecer, pronto. Mas é um bocado disso que estávamos a falar, tem a ver com tu não viveres tanto para os outros e viveres mais para ti. Eu estou-me a rir, né? Porque estou-me a lembrar de uma cena que eu vi ontem, né? De uma crónica que eu vi ontem, que era uma pessoa que escrevia. Ela escrevia sobre a sua capacidade de amar depois dos 30, mesmo sem ter filhos, não é? Sim, sim. E a crónica dela, o texto dela começava com: quando tu chegas aos 30, 33, 35 e não tens uma relação ou não tens filhos, toda a gente tem uma opinião sobre isso É verdade. e toda a gente se sente livre de te dizer qual é a opinião que eles têm sobre isso. E isso também condiciona um bocado. Eu vejo às vezes as pessoas um bocado tristes com a situação que têm na vida delas, por exemplo, de ainda estarem na casa dos pais, mais por aquilo que os outros Dizem, dizem exato. do que propriamente por elas. É o estás a peer ver? pressure, sim. Há muita pressão, exatamente, e é isso. E depois também tem a ver com aquilo que estávamos a falar há bocado, né? Há muitos. Os homens crescem mais tarde, né? Toda a gente cresce mais tarde, pronto, ou seja, os jovens hoje em dia crescem mais tarde, estás a ver? E depois, quando nós crescemos e sentimos aquele bichinho de se calhar ir e procurar outras Sim. coisas, outras condições, se calhar às vezes temos que dar um passo atrás, temos que fazer as coisas mais devagar, temos Sim. que tentar outro tipo de caminhos, porque o caminho que nos foi na nossa geração, né? Naquela geração Sim. que nasceu nos anos 90, todo o caminho, todo o percurso que nos foi dito, toda a descrição do percurso que nos foi dito que ia ser a nossa vida, não acontece, não existe. Sim, não existe. Hoje em dia, se calhar, por exemplo, a minha irmã tem quase 18 anos, o teu irmão também tem 20 e poucos, né? Já tem 20 anos. Hoje em dia, se calhar, nós conseguimos transmitir-lhes Sim, um percurso um percurso mais real. mais real do que na altura nos era explicado pelos nossos pais, pelos nossos professores, pela ideia que ainda existe, né? Que as pessoas têm de que tu vais chegar e as coisas vão acontecer de uma certa maneira e pá, Pois, não eu acho que acontecem.
uma grande mudança no mundo em geral, no nosso, dos 90 para os 2000. Acho que houve uma mudança, se calhar um bocado drástica, tipo, das coisas no geral, com a introdução de coisas que não existiam, como eu estava a dizer, da tecnologia e Mas nós vamos ficar mais preparados para as mudanças. Não é? Sim, nós agora já estamos mais preparados para as mudanças. Sim, é verdade. Porque se calhar no passado as coisas aconteciam, não é? Tu eras um adulto, independentemente de tu seres mais, por um lado, seres mais preparado para a tua vida adulta mais cedo. Se calhar se as coisas não corriam como o teu plano, não é? Se tu chegavas ao fim de 10 anos e acontecia alguma coisa, tu bloqueavas. Exato. E hoje em dia, se calhar tu estás mais preparado para essas mudanças. Não, sim, nós estamos na era de informação, não é? Tipo, agora mudanças é o que não vai faltar. Isso reflete também nas nossas relações, não é? Oh. Podes mas dizer isso nas relações. Sim. Mas é verdade, tipo... Nós até já tivemos esta conversa antes, tipo, parece que custa mais, tipo, manteres uma relação do que antes. Não sei se te acontece isso ou uma coisa do género. Não me acontece de todo. Não, estou a brincar. Eu percebo o que estás a dizer. E eu percebo essa linha de pensamento. Eu só acho é que... Epá... Como é que eu ia dizer isto? Se tu vais procurar relações de uma certa maneira com um certo tipo de pessoa, vai-te calhar um certo tipo de relação. Tá? Sim, isso é verdade. Para já, toda a ideia de tu procurares uma relação, a mim às vezes soa-me um bocado mal, né? Porque tipo, custa-me a ideia de tu teres que procurar uma pessoa com quem vais passar o resto da tua vida, né? E que é suposto tu gostares. Sim, sim. Pronto, ok, se tu disseres assim, eu estou à procura de pessoas para ter uma relação tipo, pá, só quero sexo, ou só quero tipo ter relações de curta duração, ou só quero fazer aquilo que bem me apetece e se acontecer, aconteceu, tudo bem, ainda percebo. Agora, se tu vais procurar, tu por exemplo, mas tu dizes isso em relação a... Tu achas que manter uma relação é mais difícil porquê? Por causa das redes sociais? Por causa de... Eu acho que agora há muitas distrações, é isso que eu queria dizer, tipo... Isso também das redes sociais... Em que sentido? Eu só gostava de perceber, tipo, em que sentido, estás a ver? Porque tu não és a única pessoa que me diz isso, estás a ver? Não, eu estou a dizer, epá, eu dei este exemplo... Uma cena que a mim me irrita, bué, e antes é que era as relações e o amor para a vida toda. Não é isso que eu também quero dizer. O que eu quero dizer é tipo, vamos imaginar, as pessoas parece que atualmente têm pouco, como é que eu vou dizer, parece que não há... vamos imaginar, nós todos aqui somos amigos, né? Yeah. Imagina que somos amigos há menos tempo do que somos na realidade, tipo há um ano. Temos um bife qualquer, uma porcaria qualquer, olha. Exato. Chateei-me contigo e não sei o quê. Não vou falar mais contigo. Não vais falar mais comigo, mas tipo, não vamos tentar resolver a situação, estás a ver? Tipo, é aquela cena, parece que as pessoas agora têm menos capacidade de... Têm menos paciência porque há mais... Exatamente. É isso que eu quero dizer, não estou a dizer tipo... Epá, já me aconteceu, tipo, eu conhecer uma rapariga qualquer, olha, tipo, está tudo bem durante um certo tempo... Basta a primeira fricção, o primeiro choque, olha, meu amigo. Adeus. É isso que eu quero dizer, é mais nesse sentido, parece que as pessoas têm é aquilo que eu estava a dizer também nas redes sociais, é... Tu conheces uma pessoa agora, sei lá, em março, estás a ver? Mas tipo, tu sabes que outras pessoas também estão interessadas em ti, tipo em abril, então agora que é muito fácil falar com toda a gente, sabes, abril, maio, gostei não sei dessa quê, transição. não sei o que mais. Conheces uma pessoa em março, mas sabes que em abril estão interessados em ti. Então, mas acontece, isto é real, tipo, mano, tipo, acontece. Tipo, em março tive um mês mais parado, mas em abril... Olha, vais falar com um player, ele vai dizer isto, tipo, mas parece que acontece, tipo, as pessoas tipo, têm vários, como é que eu vou dizer... várias escolhas, tipo, olha, se este aqui não der, basta tipo acontecer alguma cena, olha, tem ali o outro, o gajo ali da esquina, mas isso é pá, não é, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, estás a ver? Sim, eu não estou a dizer que nunca aconteceu, mas parece que agora é muito fácil, tipo, tu quebrares as relações e ires para a frente. Tu podes olhar para isso como assim nessa perspectiva, ou podes tentar, tipo, perceber se tu conheces uma pessoa
e vocês têm uma dificuldade e a Sim. pessoa literalmente caga para ti, não fala mais contigo, etc. Será que essa pessoa vale a pena? Sim, isso também é um bom Percebes? ponto. Porque assim, imagina, porque assim, o que eu não gosto muito do discurso de solteiro é que é ou Não, relação isso- é que é, estás a ver? Isso- Mas tu vês muitas pessoas que entram em relações numa postura passiva, né? Ou numa postura de não gostam muito, mas gostam o suficiente. Suficiente, sim. Estás a ver? E as pessoas aceitam tudo, vão aceitando, e quando chegam as verdadeiras dificuldades, pá, o que eu acho, se calhar não me estou a explicar bem. O que eu acho é, se realmente tu tens uma dificuldade no primeiro mês, ou tens uma Sim. dificuldade na primeira semana, ou tens uma dificuldade no primeiro ano e a pessoa se vai embora, será que é essa pessoa que tu queres para o resto da tua vida? Sim, isso que estás a dizer faz todo o sentido. Estás a ver? Portanto, tu. E depois qual é que é a alternativa? Quando a pessoa não quer estar contigo, o que é que tu vais fazer? Vais ceder aos caprichos todos da pessoa à espera que a pessoa te dê a atenção que tu queres? Não é? Ou vais tentar encontrar uma pessoa que tu não estejas verdadeiramente apaixonado, mas pode ser e portanto. Pá, eu acho que nós podemos encarar isso como experiência, não é? Nós podemos em vez de nós encararmos isso como o mundo das relações é uma merda, ou as pessoas são todas uma merda, ou há essa procura, porque tipo, quando tu estás numa relação, tu tens sempre escolhas, percebes? Sim, Isso aí tu. Depois é assim, o importante é tu pensares assim, eu tenho estas escolhas, eu podia estar com 1000 pessoas, ou 2000, ou 10.000 diferentes, mas eu escolho esta pessoa, estás a ver? E tu no mundo de hoje em dia, na dinâmica de hoje em dia, encontrares uma pessoa assim, é preciso sorte, é verdade, mas não encontrares uma pessoa assim, encontrares uma pessoa que não tem esse tipo de pensamento de estou com 1000, posso estar com infinitos, mas quero estar contigo, não encontrares uma pessoa assim e teres o azar, entre aspas, de fazer vida com essa pessoa, pá, também é azar, percebes? Tipo, se tu tens, mas se tu tens o azar de encontrar uma pessoa que não curte de ti verdadeiramente, ou que tu não curtes dela, pá, eu acho que é pior tu levares uma data de tampas no primeiro mês do que encontrares uma pessoa mais ou menos. Porque um dia o que vai acontecer é que um dia daqui, se calhar a 7 anos, ou 10 anos, ou etc, tu vais acordar, olhas para a pessoa que está ao teu lado e tipo... Né? E esse não gostar verdadeiramente da pessoa, isso é uma cena que tu sentes. E eu acho que não há nada... Pá, não deve haver nada pior do que tu sentires que a pessoa com quem tu estás não te ama. Né? Ou sentires que tu não... É mau tu sentires que não amas verdadeiramente a pessoa com quem tu estás, mas é pior tu olhares para a pessoa e dizes mesmo, ela não me ama, né? Isso deve ser horrível, estás numa relação assim ao fim de tanto tempo. Sim, eu percebo, mas eu estava a falar nessa questão das relações não durarem, estou a dizer tipo com a introdução das redes sociais e não sei o quê, tu não achas que as coisas mudaram? Mas isso quer dizer, então, se tu vais para um sítio, seja no Tinder, seja no Facebook, seja etc. Se tu vais para um sítio onde toda a base da cena, todo o conceito é uma data de perfis de pessoas e uma data de fotografias de pessoas, não é? O Tinder é literalmente... Por exemplo, o Tinder é literalmente isso que tu estás a dizer. Sim. O Tinder é literalmente, eu olho para a fotografia da pessoa... mas o Tinder é... E o Facebook, mas o Facebook no início também era a mesma coisa. Mas... O Facebook tipo, ganhou grande magnitude, mas no início também era um site para pessoas introvertidas solteiras conhecerem outras pessoas introvertidas solteiras. Mas tu não achas que... Mas entretanto vieram os casados e estragaram assim. Com a introdução das redes sociais, tu não achas que as pessoas perderam-se um bocado nesse jogo? Tipo... Olha... aquilo que eu estava a falar com um amigo meu, com um amigo nosso...
na nossa altura, quando nós queríamos tipo, conversar com uma rapariga, nós escolhíamos, quando tínhamos os telemóveis, sem smartphones, sem nada. Tipo, Mas tu só entras no jogo se tu quiseres. Não, mas sim, é verdade o que estás a dizer, mas não achas que a maioria das pessoas perdeu-se nesse jogo? Pá, sim. Eu acho que esse jogo é tentador. Eu acho que é tentador. Tu tens um problema com uma pessoa e o escape ser falares com outra pessoa. Isso é isso que estás a dizer. Não, o que eu verdade. quero dizer é, imagina, tipo, estamos aqui os dois, temos um certo tipo de dinheiro, não temos assim muito dinheiro, e depois um dia para o outro, olha, tens um Lamborghini ali à porta, tens uma grande casa, assim de um dia para o outro, estás a ver? Porque aconteceu mais ou menos, e parece que não te perdes depois também com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, tipo... E transportas isso para as relações do género. As pessoas têm muitas pessoas à volta delas e perdem-se da pessoa com quem estão. Eu não estou a dizer as pessoas já, por exemplo, em casal, mas estou a dizer uma pessoa normal, tipo... Nós, tipo solteiros. Tu não achas que... Agora não digo tanto nós, mas tipo, sei lá, no início... Tipo, quando apareceu o Facebook, o caraças e não sei o quê, tu quando viste que abriu um mundo totalmente diferente, estás a ver? Tu podes fazer mais. Mas tu podes as pessoas pensar... não se perderam aí? É assim, perderam sempre. Sim, eu percebo isso associado ao mundo das relações. Ou seja, há muitas opções, há opções em massa. Tu estás a discutir com a tua namorada ou com a pessoa com quem estás no chat do Facebook. Sim. Fuck you, bababá. E ao mesmo tempo olhas para o canto direito do teu ecrã do PC, né? Agora já ninguém vai ao PC, é tudo telemóvel. Ao mesmo tempo carregas num botão à esquerda do teu telemóvel e tens lá amigos. E tens uma data de pessoas do sexo oposto com quem podes falar. Claro que isso traz peso e claro que é fácil cair na tentação. Mas é o que eu digo. Se tu vais à procura de relações nesses meios, eu percebo que também, por um lado, a maioria das pessoas não conhece pessoas de outra maneira, né? Mas se tu vais à procura de relação nesse meio, tu vais só ganhar esse tipo de relação. Sim, isso é verdade. Não, mas a minha história mesmo, se tu achavas que as redes sociais mudaram... Eu acho que há esse jogo, claramente, estás a ver? Mas eu também acho que tu só entras nesse jogo se quiseres. E só entras e só comunicas ou só te dás com pessoas que jogam esse jogo se tu quiseres, estás a ver? Sim, isso é verdade. Tens sempre a opção de... Depois eu acho que isso, na realidade, no final mesmo, na conclusão, é uma grande treta. Porque quando tu verdadeiramente gostas de uma pessoa... Sim, isso é verdade. Isso não devemos discutir. A cena é que as pessoas muitas vezes... As coisas não correm bem no primeiro mês, no primeiro ano, na primeira semana, nos primeiros 2 anos e as pessoas tentam encontrar uma justificação. E tu estás a falar com uma pessoa e no primeiro mês as coisas correm muito bem e de repente acontece esse tal primeiro acidente que tu falaste e tu pensas, pois e tal, e se calhar é porque ela fala com muitos gajos ou se calhar é porque ele fala com muitas gajas e na realidade não é assim, se calhar às vezes tipo... Sim. A pessoa não curtia de ti, não né? vibe. Tipo, exatamente, não há aquela cena, estás a ver? Eu acho que parte de nós, né? Se nós nos recusarmos a jogar esse jogo, se calhar nós vamos conhecer uma pessoa e ela vai ver a nossa postura e se calhar também não vai querer jogar. E se calhar nós vamos estar durante 1 mês, 2 meses e as cenas não vão resultar. Mas se calhar essa pessoa tem essa boa perspectiva de eu não vou jogar esse jogo e tu tens essa boa perspectiva de eu não vou jogar esse jogo. E depois tu conheces outra pessoa e ela conhece outra pessoa. E as duas são beneficiadas. E ao mesmo tempo, da mesma maneira que muita gente entrou no jogo, né, nesse jogo que tu estás a falar, muitas pessoas podem sair também. Sim, podem sair. Pois, agora, claro, há um conjunto de cenas hoje em dia, há tipo regras que eu não percebo, não podes mandar mensagem, é tão confuso que eu não sei. Não, olha, por exemplo, isso que não podes mandar mensagem primeiro, não podes mandar excessivas mensagens. Por exemplo, aquilo que se faz bué agora... Não podes te mostrar muito interessado, mas ao mesmo tempo não podes te mostrar pouco interessado. Não, aliás, nós temos livros sobre isso. As mulheres agora têm um livro tipo... Como falar com um rapaz, tipo, agora são best-sellers e não sei o quê, tipo... Mas quem é que tem tempo para, tipo... Quem é que tem tempo para tipo, sequer se preocupar com... Eu não consigo encontrar na minha vida um espaço para, tipo, ter um manual de... E quando eu... E é assim, eu estou aqui a dizer isto, eu não sou perfeito. Eu às vezes também caio nesse jogo, né?
Mas quando eu caio nesse jogo eu tipo, fico bem irritado, tipo, a sério, quando Não, eu é fazer isto, tipo- em vez de eu dizer realmente o que é que eu quero, ou em vez de estar a... Não, é tipo, não sei se já te aconteceu, tipo, imagina. Tu mandas uma mensagem, ela responde tipo, sei lá, 4 horas depois, estás a ver? Yeah. E tu recebes a mensagem e o que vais fazer? Vais demorar mais 4 horas a responder, o que Isso é um acontece jogo. Isso também bastante... existe. Mas isso também existe, mas isso também existe, pá, a cena, isso para mim é passive aggressive. Mas isso existe, né? Pá, até pessoas que estão até pessoas que se amam e que estão em relações durante muito tempo, às vezes têm essas cenas de passive aggressive umas com as outras, isso vai sempre haver. Tal como vai sempre haver, e aqui eu também tenho um pensamento diferente da maioria das pessoas, vai sempre haver pessoas, tipo, tu vais sempre olhar para outras pessoas. Ah, sim, isso acontece sempre. E a outra pessoa vai sempre olhar também para outras pessoas. Eu até acho que isso até é saudável, né? Isso ajuda-te a... Tipo, esse comportamento de tu olhares para outras pessoas, tu falares com outras pessoas, é mais saudável do que tu estás tipo a reprimir, não vou olhar, não vou falhar, não vou falar, não sei o quê. E depois um dia dá-te travadinha e traz a tua namorada com 3 ou 4 gajas de uma vez. Estás a ver? Tipo, eu acho que é uma cena, eu acho que o convívio aberto e o flerte com outras pessoas também é saudável numa relação, por exemplo. Mas pronto. Pá, não sou contra essa ideia que estás a dar, yeah. Não, além de também é uma forma de se calhar depois no final de contas tu apreciares a pessoa que tens ao lado, também isso pode acontecer. Exatamente. Tipo, Exatamente. Isso também é verdade. Então, meu amigo. É assim. Pá. Começámos o podcast a dizer que íamos falar de mulheres e cumprimos, estás a ver? Cumprimos. Acho que já falamos bastante até. É verdade. Vamos a um... famosa, ainda não famosa, mas futuramente famosa rúbrica do nosso podcast It's All About the Vibe, mas vamos fazer isso já a seguir. E depois é assim, estamos no fim do nosso podcast It's All About the Vibe número 1, é verdade. Houve um episódio piloto, mas está guardado. Está na gaveta. Está na gaveta, exatamente. Mas não vai sair lá. Talvez um dia, quem Talvez sabe. um dia, se vocês se portarem bem. Pá, deem-nos sugestões, falem connosco, assuntos que queiram ver abordados, façam-nos perguntas. É verdade, hashtag toalha ao chão, Exatamente. no Insta, Vamos no estar no Twitter, whatever, no Face. É melhor no Insta assim eu vejo. Vamos estar, para resumir, né? Vamos estar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Pelo menos essas três. Pelo menos essas três, as três principais. A troika das redes sociais. No Tinder não vamos estar, porque lá só está o Caribe. Não, eu não estou. Pá, e para finalizar, vamos à nossa grande rúbrica It's All About the Vibe. It's All About the Vibe é uma cena, é uma espécie de momento de descompressão. Vamos falar da nossa vibe desta semana. Exatamente. Mas vou-te trocar as voltas e vais começar tu. It's All About the Vibe. Qual é a tua vibe desta semana? De vibe. Aliás, acabei de ver agora uma série. Eu não sei se o Pipa vai curtir porque aquilo é uma série gravada na Índia, mas é da Netflix. Chama-se Sacred Games. Eu acho que é uma cena interessante para quem gosta de ação, mas também de mistério, porque aquilo tem bastante mistério. Mystery. Vejam o trailer. Pá, às vezes, se calhar, a confusão deles falarem em indiano pode ser um bocado chato, mas para quem não está habituado. Principalmente para as pessoas que falámos no início do podcast, que não gostam de... Exatamente. Mas aconselho a verem. Essa é a minha sugestão. Yeah. A minha Epá, vibe. a minha vibe é mesmo um desaconselhamento. Estás a ver? Eu acabei esta semana de ler um livro do Paulo Coelho chamado A Espia. E para quem leu a obra do Paulo Coelho quase toda como eu, aquele livro é uma ganda merda. Com todo o respeito pelo Paulo Coelho, eu curto bem dele e... Já agora o livro é sobre o quê? Agora fiquei com... A Espia é sobre uma famosa espia do século XX, acho eu, chamada Mata Hari. Mata Hari, aquele que o Valete também fala não sobre. Mas que toda a gente diz que ela é uma espia, né? Mas por justo ela não é uma espia. Mas eu se lesse só aquele livro sem saber o autor.
Não, é tipo. Epá, se eu ouço aquele livro sem saber o autor, eu nunca iria dizer que aquilo era do Paulo Coelho, porque aquilo mesmo está horrível. Mas pronto. Foi o Toalha ao Chão, obrigado por ouvirem, já sabem, falam connosco. E até à próxima. E utilizem o hashtag. Hashtag Toalha ao Chão. Eu não estou muito no Insta, portanto não domino essa Eu depois vejo. Yeah! Vá, até a próxima.